Olá, bem-vindo ao canal do JA. Bem, hoje nós vamos apresentar para vocês como é que se faz a descoberta do ponto de viragem em uma titulação usando o software GeoGebra. Muita gente não consegue fazer isso pelo Excel e também não tem o famoso software Origin. Então, eu estou apresentando para vocês uma alternativa. Inicialmente eu gostaria que você se inscrevesse no canal do JA e lembrando que os créditos dessa apresentação é em função de um software do GeoGebra livre e o início com a música do Requião Tavares, Concerto em Formas Brasileiras para Piano e Orquestra. Aqui está o meu canal, se inscreva que daí nós podemos apresentar mais coisas sobre matemática. Bom, vamos direto então ao que nos interessa. Eu gostaria que vocês entendessem que quando você faz o software e abre o GeoGebra, vocês devem abrir ele na forma de calculadora e na forma gráfica, e aqui no canto vocês devem colocar os pontos experimentais que vocês tiveram. Então, no caso, o X seria a representação do volume e o Y a representação geralmente de pH. Pode ser, se você usa por voltagem, então aí depende de como você faz. Mas o normal é fazer volume em função do pH. E como se faz essa introdução aqui? Basta colocar um sinal de igual, abre parênteses, coloca o valor de x, uma vírgula e o valor do pH, fecha parênteses, dá Enter. Daí você vai colocando os diversos pontos aqui, né? Desde o A até o Z. Isso é um exemplo que eu fiz para vocês saberem como é que faz. E vejam que aparece uma curva. Essa curva aqui tem uma forma que é uma forma sigmoidial, né? Então existe uma função que representa esta curva sigmoidial. Essa função chama-se função logística. Então, como que esta função logística ela é equacionada? Vejam aqui que a função logística tem essa formatação: L1 mais exponencial menos K, x menos x0. L é o valor máximo da coluna do Y, K é a declividade daquele S, x0 é o ponto do volume onde naquela queda da curva do S, ele fica bem na metade. Então é praticamente o ponto de viragem, próximo ao ponto de viragem. Então o que nós precisamos fazer? Criarmos uma função que vai representar aqueles pontos experimentais. Então vamos voltar à função gráfica, vamos diminuir um pouquinho aqui o zoom. E a partir do momento que você tem todos os pontos, então você vai criar esta função, que é uma função logística ou função sigmoidial, que representa aqueles pontos experimentais que vocês têm. Vejam que esta função logística ela precisa sofrer alguns ajustes aqui, às vezes na declividade, às vezes no ponto que representa o 1. Então você vai fazendo esses ajustes. Lembrando que como ela começa com pH 1.8 e não no pH 0, então você tem que acrescentar, além da função, o ponto inicial do volume de pH. O ponto inicial do pH. Então, quando você faz esses ajustes, você vai encontrar então a função. A partir do momento que você limita essa função no intervalo de 0 a 23, que é o do volume, né? Então você vai ter
a função limitada, né, que aqui ela passa de f de x para g de x, e a partir daí você precisa fazer então a função derivada desta função. Veja que esta função foi escrita como igual 1,8, porque o pH começa acima do zero, e coloquei o 11,95, que é o valor máximo do pH. Aqui seria o valor 1, mas para um ajuste da curva colocamos 1,17. A exponencial do menos K, que é a declividade desta curva aqui. Então você vai ter que tentar descobrir a declividade disso daqui. Então você faz um triângulo e por Pitágoras você vai encontrar o ângulo. O ângulo você praticamente é o seu valor da declividade, né? E o x0 é este meio entre esta curva aqui em valor do volume. Então, com isso, você dando uns ajustes aqui, você vai encontrar a melhor maneira de sua função representar os teus pontos experimentais. A partir do momento que você tem essa função, eu limitei aqui de 0 a 23, então vamos para a derivada. Como que constrói essa derivada? Você coloca igual, escreve derivada, veja que vai aparecer implícita, numérica ou paramétrica. Vá para a numérica e função e ordem. Então você clica, a função é sua função f de x, que você só precisa colocar f. Tem uma vírgula e depois você precisa da ordem. É uma derivada primeira ordem, então a ordem é 1. A partir do momento que você faz essa derivada, vai aparecer sua derivada. E este ponto que apresenta aqui é o ponto de máximo, que é o seu ponto de viragem. Então, o seu ponto de viragem vai ser em 15, que é x, então vai ser 15,88. E daí você tem os cálculos estequiométricos, porque você tem um ponto de viragem. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Obrigado.